Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Eurotube, o canal do Centro Europeu no YouTube. Hoje eu estou aqui com o Jefferson Rodrigues, que é o nosso supervisor do curso de estrategista em inteligência artificial para negócios. Jefferson, seja bem-vindo. Muito obrigado, Arnaldo. Muito feliz aqui por participar, né, desse momento, ainda mais do que a gente está passando aí por essa transformação de mercado, sobre inteligência artificial. Olha, foi um desafio muito grande, mas estamos muito felizes do que acredito que a gente esteja desenhando, vamos assim dizer, né? Exatamente. E sabe, pessoal, que hoje nós mudamos um pouquinho o script aqui, porque a gente não vai falar sobre o mercado, porque naturalmente as pessoas já estão vendo a necessidade, né, de uma busca de atualização, né, de aprimoramento no que tange inteligência artificial. Mas a gente vai ter uma conversa sobre os bastidores aqui do Centro Europeu, de como foi a estruturação desse nosso curso de formação profissional. Perfeito. Olha, foi algo que a gente tirou do fundo da caixinha. Vamos dizer assim, pegamos aí experiência de praticamente de 15 anos aí e como a gente está dentro do mercado como consultor de negócios, né, de empresas há 13 anos, então a gente consegue entender um pouco o movimento do mercado, né? Quais Sim. são principalmente os desafios do dia a dia que o empresário, o empreendedor, ele passa, né? E a gente vê, pô, como é que eu vou trabalhar ao mesmo tempo, o mercado está falando de algo totalmente muito inovador, muito distante às vezes, e às vezes eu tenho pequenos problemas básicos. Por exemplo, eu não sei fazer uma precificação, Sim. eu não sei calcular o meu ponto de equilíbrio, eu tenho dificuldade de aumentar as minhas receitas. Então, ou seja, como é que eu vou unir esses dois mundos? Perfeito. E nessa linha, né, de resolver problemas, eu acho que o ponto mais importante ali, né, da nossa concepção de projeto foi o que nós não queríamos para esse curso no Centro Europeu, né, Jefferson? Perfeito. Essa foi uma pergunta, olha, que deu tremor ali dentro, ali foi algo realmente, que todo mundo, eu quero ferramenta, eu vou aprender ferramenta, quero aprender a utilizar o ChatGPT, o Gama e assim por diante. E a gente falou assim, não, primeiro existe uma coisa muito mais importante, né? Até uma frase de Abraham Lincoln, né? Se eu tenho 100 árvores para cortar, o que eu faço primeiro? Passo 60% do tempo amolando meu machado. E eu acredito que eu acho que esse é o conceito. Antes de eu falar sobre ferramentas, eu preciso entender de problemas e a pensar na resolução daquele problema. E Perfeito. então eu escolho qual melhor se adapta àquele problema para mim. Ótimo. E daí eu faço uma provocação para você que está ouvindo, porque eu tenho certeza que você faz parte desse universo de pessoas que está preocupada em aprender a usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. E sempre naquela ansiedade, né? Ah, eu quero uma ferramenta perfeita para resolver o meu problema. Mas espera lá, você não entendeu nem qual é o teu problema ou qual problema que você quer resolver, né? Então eu acho que isso foi bem importante, a gente está muito confortável com a nossa solução, de não focar na ferramenta, é natural que as pessoas vão aprender a usar as ferramentas, né? Mas primordialmente a gente vai ter a questão inicial de diagnóstico, né? De entender a problemática da empresa, do seu negócio, para depois avançar para esse segundo ponto, né? Perfeito. Por isso que nós somos muito felizes, eu digo, nesse desenho, porque a gente de fato trouxe o conceito da resolução do problema, né? Daí que entrou basicamente aí, vamos dizer, o conjunto dos professores que estão, a gente está falando aí de mais de 100 anos de experiência. A gente pega lá a professora Fernanda Alves, o professor Fábio, são pessoas que estão há mais de 30 anos no mercado. Então, a gente falou, pô, quando eu entro numa empresa, o que eu olho primeiro? Como eu identifico esses problemas? E eu acho que aí começa. Mas ao mesmo tempo que eu consigo identificar, por mais que eu seja muito assertivo, trago a ferramenta, será que os meus colaboradores estão preparados para receber essa mudança? E aí entra um ponto bem importante, né? Que é o que? A cultura. Como que eu vou trazer a cultura de inteligência artificial ou de inovação para dentro de uma empresa que tem a tradição no sangue? Eu queria só fazer um parênteses em relação à cultura, porque também, né, e ó, eu vou provocar muito o pessoal que está ouvindo a gente, né, porque as pessoas, elas vão lá, fazem uso de uma ferramenta, mas eu vejo que ainda de uma forma muito superficial, né, não entende o potencial, né, que uma solução de IA pode trazer para o teu negócio. E daí elas falam, ah, eu uso IA no meu dia a dia. Eu uso IA na minha empresa, eu uso IA no meu trabalho. Mas a gente sabe que isso acaba não tendo um impacto, por quê? Porque não teve esse entendimento do que realmente é uma cultura de implementação de uma solução como essa, né? Isso, perfeito. Porque, né, agora pegando bem o início da nossa conversa, o que a gente acreditou muito foi o quê? Criar os nossos pilares. Então, primeiro eu preciso o quê? Entender a empresa,
qual a cultura da empresa. Se a gente está falando de uma empresa de tecnologia, ela já tem inovação, né, no sangue. Se eu estou falando de uma empresa, talvez de um varejo, de uma loja de roupa, de um ateliê, de um restaurante, eles são tradicionais, eles vivem do dia a dia. Então, como é que eu vou trazer esse universo? Então, vamos entender primeiro essa cultura, né, o gestor, o líder, o empresário, como que ele pensa. Porque não adianta nada o funcionário vir com coisa nova e o dono não ter. Não, isso não serve para mim, já estamos ganhando dinheiro, enfim, não quero isso. Então, primeiro entendimento pilar número 1, pessoas, ambiente e cultura. Sim. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, né? O segundo ponto, nossa, é o quê? Encontrar problemas ou identificar problemas, né? E a gente não está falando de problemas grandes, não. A gente está falando como um problema pequeno mesmo, como a gente comentou. Pô, minha precificação, se eu tenho um portfólio grande de SKUs, de produtos ali, como é que eu vou organizar, né? Se eu tenho produtos com muita informação, como é que eu vou trazer e tangibilizar isso, né? E o terceiro, toda empresa, ela vive, quando ela nasce, ela gera dados. Dados é como se fosse o sangue do ser humano, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque o tempo todo o negócio, ele está gerando dados, informações. E eu pergunto, onde que essa informação está, para Sim. onde que ela está indo ou onde ela está ficando? São informações de várias ordens, né? Sejam financeiras, um fluxo de caixa, ou seja, de número de vendas, de estoque, enfim, tudo aquilo que movimenta dentro do seu negócio, né? Exato, ela está organizada ali, ou seja, são todas as áreas de planejamento, de marketing, pessoas, vendas, financeiro. Então, na hora que eu começo o quê? Qual que é o terceiro pilar? Eu preciso identificar esse portfólio, seja de sistema, às vezes eu tenho um ERP, eu tenho um CRM, eu tenho planilha de Excel, às vezes minha secretária está usando ainda a agenda de papel, e tem dado ali, importante ali, para quando eu o quê? Quando eu organizo esses dados, que a gente chama do Big Data, ou seja, o meu banco de dados, ele precisa ser organizado. Então, Ronaldo, é aí que entra a inteligência artificial. Ou seja, olha, primeiro eu passei por pilar 1, 2 e 3, para então receber a inteligência E artificial. você começou pelo ChatGPT. E aí? Né? Então, a questão realmente é essa, né? Você ordenar esse processo e ir muito além da ferramenta. Exato, porque quando você está organizado, você identificou seu problema, você tive aqui, agora eu pergunto, quanto que isso vai gerar de resultado? O mais interessante, o que eu acho assim, incrível da inteligência artificial, não é o que ela resolve problemas, mas eu pergunto uma pergunta simples. Imagine a sua empresa com 5 anos organizada e tendo uma inteligência artificial. Imagina o que essas informações poderão fazer para o teu negócio no futuro. Sim. Ela pode indicar qual produto tem mais margem, eu posso conseguir cruzar informações. Exemplo, se sou uma clínica de estética, né, eu consigo identificar quais são as principais queixas com os principais tratamentos e consigo identificar deles quais são os que mais vendem. Às vezes tem queixa que eu não atendo e meu concorrente está atendendo, e eu poderia trazer um profissional aqui. Isso é inteligência artificial, ou seja, ela organizou e ela te dá coisas muito mais além, muito mais do que você imagina. Perfeito. Então, de uma forma direta agora, qual a ordem do processo? A ordem do processo seria pessoas, cultura, né, organização. Segundo ponto, o conceito de fato do consultor, identificar problema, organizar o problema, preparar ele. O terceiro pilar, que é o pilar da organização dos dados, das informações, das minhas ferramentas, seja elas ferramentas manuais, ferramentas de sistemas ou ferramentas, né, do pacote Office, que todo mundo utiliza. E o quarto pilar, aí sim, que é a execução ou a implantação dessa ferramenta IA, porque pode ser N's. Eu posso trazer o Gama, eu posso trazer o Cloud, eu posso trazer o Gemini, eu posso trazer o ChatGPT, de acordo com a resolução do meu problema. E daí isso vira um ciclo. Isso vira um ciclo. Toda hora volta e você pode ter várias atuações dentro do teu negócio. Então aqui a gente trabalhou a problemática única e claro que dentro de uma empresa a gente tem várias necessidades aí de atuações como que você descreveu. Né? Isso, perfeito. E a empresa, ela é um organismo vivo. Ela está sempre gerando informação, gerando dados, por quê? Porque você precisa gerar receita, faturamento, para você sobreviver dela. Então, ela é um organismo vivo, totalmente integrado em todas as áreas. Não tem como eu tirar o planejamento, o marketing da empresa. É como se eu tirasse o meu braço do meu corpo. É impossível, ou seja, eu sempre trago que uma empresa é igual ao corpo humano. Eu tenho 5 sentidos, a empresa tem as principais 5 áreas. Então, como é que eu vou trabalhar isso de forma isolada? Elas são totalmente integradas. Perfeito. E daí isso não depende do perfil, né, ou do porte da empresa. Se aplica para pequenas, para médias e para grandes empresas, da mesma forma também que se aplica para um profissional autônomo, né? Porque por mais que ele atue sozinho, ele também precisa desenvolver essas visões de marketing, de vendas, de financeiro,
porém agora com a facilidade de ter todos esses recursos disponíveis, né? Perfeito. Empresa independente do tamanho, se é um microempreendedor, se é uma empresa SA, o que muda é a quantidade e volume de dados dela. Mas o conceito de negócio, ele não vai mudar. Independente do tamanho, ele é único. Ele vai ser sempre, uma empresa sempre vai nascer para gerar resultado, lucro no final. Nenhuma outra empresa vai nascer diferente disso. Então, independente do seu posicionamento hoje no mercado, se você é um empresário, se você está querendo se reposicionar no mercado, se você é um marketing digital, ou seja, você pode trazer o quê? A inteligência artificial, esse conteúdo, esse conceito, que ele vai fazer o quê? Ele vai agregar valor tão grande para esse profissional, Ronaldo, porque a gente fala, antigamente, se eu estudava matemática e eu queria vir para português, parece que tudo que eu aprendi em matemática não servia. Sim. E no conceito de inteligência artificial é tão rico, porque se eu sou uma pessoa do marketing, eu já entendo de pessoas, eu entendo do mercado, eu sei fazer uma boa propaganda, eu sei vender, imagina agora eu entendo inteligência artificial e agrego isso nesse currículo. Esse profissional, ele vai virar um profissional, tipo assim, hypado. Um cara que talvez hoje, um profissional que ganha hoje em torno de 5, 7 mil, ele vai no mínimo triplicar o valor dele. Sim. Seja ele um executivo, seja ele um gestor, um analista, ou seja ele que talvez está buscando uma nova profissão no mercado. Porque esse cara, ele acaba potencializando todo o resultado. Maior produtividade, consequentemente, maior rendimento também, né? E uma coisa que eu acho bastante importante destacar, e até pela vocação do Centro Europeu como uma escola de profissões, é que quando nós começamos a desenvolver a proposta, né, o projeto desse curso, a nossa preocupação sempre foi manter essa identidade. Então, como bem a gente colocou aqui, o objetivo não era ensinar a usar a ferramenta, mas sim desenvolver uma profissão, uma nova profissão. E com todo esse movimento e essa dinâmica cada vez mais acelerada da inteligência artificial, a gente vê que isso acaba impactando em todas as áreas, né? Algumas profissões naturalmente elas deixam de existir, outras vão surgindo, e a nossa proposta aqui é justamente o surgimento de uma nova profissão. Isso aí eu fico até muito feliz em falar, né? Mas aqui, de fato, a gente talvez esteja aí sendo um dos pioneiros nessa construção desse novo profissional, né, que a gente olha para ele como uma pessoa, um consultor de IA, um estrategista de IA, aquela pessoa que consegue pensar, interpretar o ambiente e buscar a melhor solução. Imagina você, diretor, presidente de uma empresa, você gostaria de ter um profissional desse? Que você sentasse e falasse, olha, eu tenho esse problema aqui. Fala, tá bom, eu já entendi, eu vou buscar a solução. Primeiro eu vou identificar meu ambiente e no mercado buscar e tocar essa aqui. Então, ou seja, até por isso que a gente fala, o grande desafio ainda meio perdido aí, ela vai tomar meu emprego? Ou ela não vai? Quem toma conta da inteligência artificial na empresa? É o pessoal de recursos humanos? É o pessoal do tecnologia? Ou seja, ainda é muito novo. Mas o que a gente acredita muito que quem dominar essa arte de organizar, de encontrar problemas e soluções a partir de inteligências artificiais e souber organizar essas informações, ele vai ser um cara totalmente diferenciado. Eu arrisco a dizer que logo vai surgir uma reestruturação no organograma das empresas. Da mesma forma que a gente tem ali o eixo, né, o departamento financeiro, de marketing comercial, logo ali vai aparecer um de inteligência artificial, né? Mas por enquanto a gente vai trabalhando com esse conceito dessa nova profissão, né, que pode ser, de repente, um profissional já interno da empresa que desenvolve esse conhecimento, desenvolve esse olhar para implementar tudo isso que a gente está falando agora, ou, né, realmente ele pode ser um profissional independente, pode até exercer um cargo de consultor para vender essa expertise para todas as outras empresas, né? Exatamente, porque tem empresas que vão conseguir ter esse profissional e desenvolver ele dentro. Mas tem empresas que, né, pelo porte, ela não vai ter essa condição e também não vai ter tanto trabalho para fazer. Então é mais fácil eu trazer um consultor, né? Eu vejo que é o seguinte, eu vejo que o consultor de negócio, ele é o que mais vai sofrer. Porque ele já entende negócio, ele é obrigado a entender e ele tem essa facilidade, ele sai na frente porque ele consegue identificar problema. Mas se ele ficar só aqui na planilha dele, no sistema dele, ele vai ficar para trás. Então eu vejo que o mais afetado nesse momento vai ser o consultor de negócio para essa posição. E interno da empresa, ele vai acabar sendo um consultor interno, porque ele vai poder ajudar as áreas independentes do marketing, da operação, da parte fabril, da parte do estoque, logística, ou seja, ele vai, né, vamos supor assim, orbitar, ele vai entrar em todas as áreas, identificando e ajudando aquele gestor daquela área. Perfeito. Então, Mas é bem interessante porque as empresas, mais uma vez, vão revendo
né, as suas necessidades e naturalmente esse campo de atuação ele vai se fazendo cada vez mais necessário, né? E aqui é o nosso papel, né, justamente de atuar, né, de contribuir numa formação que traga, né, toda essa expertise, todas essas habilidades para esse profissional não deixar, né, passar o momento, não perder o time e as empresas se tornarem cada vez mais lucrativas e produtivas, né? É o que eu vejo no mercado assim, eu preciso de tal pessoa, ou preciso de tal, né, profissional, mas eu não sei o que é. Eu sei que eu preciso, mas não está claro, né? Eu digo até esse foi o grande desafio do nosso curso. Tá, a gente sabe o que a gente quer agora, como é que a gente vai entregar isso? Como é que nós vamos comunicar? Sim. E eu acredito que a gente foi muito feliz nessa comunicação. De fato, a gente está criando, sim, uma nova profissão, somos pioneiros mesmo, podemos dizer, porque de fato o que a gente vai entregar, né, nesse nosso curso, nessa nossa proposta, ainda seguindo a proposta do Centro Europeu, dessa maneira, a gente de fato vai conseguir formar esta pessoa, esse profissional, seja ele para atuar de forma independente ou seja ele para atuar dentro da própria empresa dele. Perfeito. E aí fica o nosso convite para você que entendeu essa necessidade de mercado, mais do que isso, essa oportunidade de se tornar um estrategista, um consultor ou um gestor de inteligência artificial aplicado para negócios, independente de qual área for, né, Jefferson? Exatamente. Independente. Se você é um profissional, isso só vai agregar valor na sua carreira e você vai ficar cada vez mais forte, com mais skills, com mais conhecimentos e vai ter muito mais segurança em resolver qualquer problema. E esse é o seu diferencial. Eu acredito que a IA vai ser igualzinho ao inglês. Vai ser um diferencial que tem, vai fazer diferença, vai sair muito à frente. Eu tenho essa plena convicção. Perfeito. Fica aí a nossa provocação, então, para desenvolver esse olhar, não como ferramenta, né? E não estamos questionando o aprendizado da ferramenta, mas a inteligência de saber usar isso de forma adequada. Perfeito. E é importante ressaltar, não a ferramenta, mas a gente vai entregar. Vocês vão ter mão na massa, porque vocês precisam conhecer as ferramentas para resolver aqueles problemas. Isso é importante, não? Perfeito. Jotas? Jefferson, muito obrigado. A gente está bastante animado aí, né, com todo esse caminho que vai ser construído e fica o nosso convite para você conhecer um pouquinho mais, né, dessa formação profissional. Né? Quem ainda não acompanha, né, o Centro Europeu no YouTube, Eurotube, né, nos siga aqui para os próximos episódios. Um grande abraço para vocês e até a próxima.